Olá, meu nome é Carolina Azevedo e nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Recomeçar. Eu recomecei de várias formas na minha vida e uma delas foi o caminho de volta. Mas no meu caso, eu não escolhi fazer o caminho de volta. Eu fui levada a isso por decisões anteriores que eu havia tomado. Mas quando eu vivenciei esse caminho de volta, quando eu voltei para casa, quando eu entendi a grandiosidade que era poder estar ali todos os dias do lado das minhas filhas, eu entendi que presente maravilhoso que eu havia recebido. E a história de hoje, o testemunho de hoje, conta justamente disso. De uma pessoa que, ao contrário da minha história, escolheu viver isso. Escolheu a melhor parte. E ela escolheu fazer o caminho de volta. Hoje, eu gostaria de contar aqui a história da Clarice. Seja muito bem-vinda, Clarice. É um prazer receber você aqui. É uma moça tão jovem, mas ao mesmo tempo tão sábia, que me ensina todos os dias. Eu tenho a honra de conviver com você e tenho aprendido muito com você. E eu queria te dizer de verdade, de todo meu coração, que é uma honra te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Carol, primeiramente eu queria, agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Eu confesso que eu fiquei extremamente lisonjeada com o convite. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui com você, que é uma mulher que eu admiro tanto. Obrigada. Obrigada, Clarice. E eu já estou chorando, gente. Eu já comecei. Sem chorar. Não posso chorar. Não pode chorar. Mas eu te agradeço de verdade, porque existe um tabu com relação a tudo que você vai contar aqui hoje, a tudo que você vive, né? Mas antes de você contar qual é a sua história, eu queria saber quem era a Clarice antes desse recomeço. Então, Carol, eu nasci, em uma família simples, muito simples, humilde. Minha mãe do lar, meu pai metalúrgico. E eu falo que eu tive uma infância extremamente raiz, não sobrava nada, mas também não faltava, Então, assim, eu convivi com a realidade de uma família que vivia com pouco, mas isso não foi o suficiente para travar os meus sonhos. Eu sempre, desde muito nova, eu sempre soube o que eu queria, onde eu queria chegar. Legal isso. Mas o que aconteceu na sua vida nessa época que você falou de você viver esses sonhos? Você já conhecia a palavra? Você já conhecia a Jesus? Você já tinha intimidade com ele ou não? Isso também foi um processo na sua vida? Não, isso também foi um processo, Eu não nasci num berço evangélico, e isso foi um processo, Igual eu te falei, eu tive uma infância simples, mas rica de valores, Então, assim, eu sempre tive o exemplo da minha mãe, do meu pai, que sempre nos passou valores que o dinheiro não compra, Então, assim, eu não nasci no berço evangélico, mas eu já cresci ali correndo atrás dos meus objetivos, Eu sabia o que eu queria, eu sabia que aquela vida era questão de tempo, que eu tinha inúmeros sonhos e eu precisava de correr atrás dos meus sonhos. Eu sempre soube disso, que eu precisava correr atrás dos meus sonhos. Eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Quando eu comecei a entender ali que o meu pai, ele não deixava faltar nada, mas ele conseguia nos proporcionar o básico, Então, eu fui trabalhar desde muito cedo. As meninas jovens hoje aí já saem da escola, já pensando qual faculdade vai fazer, qual a profissão vai seguir. Eu meio que fiz o caminho reverso, porque eu precisava trabalhar. Eu precisava trabalhar para me poder conseguir adquirir as minhas coisas, para poder ajudar em casa, Eu vivia essa realidade, eu sentia a necessidade de ajudar em casa. Então, eu fui correr atrás disso. Desde os meus 14 anos eu já trabalho. Uau! E o que você já fez, assim, que você falou que começou a trabalhar muito Sim. nova, mas o que já passou aí na sua história, na sua trajetória? Então, Carol, eu já trabalhei com artesanato, eu já trabalhei com pintura artesanal, eu fiz curso de pintura na minha infância, eu fazia
todos os cursos que tinha lá no CRAMAN, eram cursos, né, oferecidos, né? E aí eu fiz curso de cestaria, eu fiz curso de pintura, e eu lembro que eu fui trabalhar numa fábrica de artesanato. Olha! Uma fábrica de artesanato, e eu fazia pinturas artesanais. Então eu trabalhei com isso, depois eu trabalhei em loja. Então assim, durante muitos anos da minha vida eu trabalhei em loja, e aí eu estudei, fui trabalhando, estudando, até formar o 2º grau. Depois disso eu continuei trabalhando. E o que chegou primeiro na sua vida, Clarice? Foi o seu recomeço ou foi o seu encontro com Jesus? Então, Carol, eu me converti em 2013, e nesse momento que eu me converti, eu já era casada. Eu casei em 2010 e me converti em 2013. Então, eu falo que os planos do Senhor para a nossa vida, né, a gente não tem por onde correr, né? Em algum momento ele vai acontecer. E eu conheci verdadeiramente Jesus em 2013. E eu falo que dessa época em diante foi um marco, né, na minha vida, porque foi uma transformação gigantesca, né? E assim, o meu grande sonho sempre foi, desde criança, né, eu cresci na adolescência, na minha mocidade, sempre foi ter uma família, me casar, ter uma família e ter filhos. Essa sempre foi a prioridade do meu coração. Meu coração pulsava por isso, né? Então, eu casei em 2010, casei nova, casei com 22 anos, né? Casei numa semana, na outra semana eu fiz 22 anos, então casei jovem, mas eu falo que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Mas você, por mais que você já tivesse esse desejo de ser mãe, de ter uma família, de constituir essa família, você seguiu aquele caminho que a gente tem como normal? Tipo, continuou estudando, fez faculdade, pensava em uma carreira. Você fez isso também? Tinha esses passos? Tinha, Carol. Quando eu falo que comigo foi meio que o reverso, é por quê? Porque eu primeiro tive que trabalhar. Sim. Eu tive que trabalhar. E saí, fui trabalhar e corri atrás das minhas coisas e almejava, agora eu vou trabalhar e vou adquirir isso. Ia lá, trabalhava. Agora chegou a hora, fiquei de maior, tirar minha carteira. Fui lá e tirei minha carteira, tudo com o suor do meu trabalho. E aí, eu casei, né? Depois eu conheci o meu marido, casei jovem, né? E aí eu fui em 2014, eu casei em 2010, em 2014 eu fui mãe. Eu tive o Miguel. E assim, Deus e suas formas lindas de trabalhar, né? Eu falo que desde a minha conversão, o Senhor já começou a fazer um trabalho lindo na minha vida. E na minha família também. E aí, em 2014, eu tive o Miguel, né? Meu filho hoje tem 12 anos, meu filho é uma bênção na minha vida. Eu falo que ele é um presente lindo de Deus na minha vida. Deus me deu ele no momento assim que eu muito precisava, e o Miguel chegou na minha vida, né? Na vida do Rômulo, trazendo cura mesmo. Para mim, ele representa cura. E o Miguel foi essa virada de chave, então? O Miguel foi ali o ponto de partida para você começar, pelo menos, a pensar em recomeçar de uma forma diferente? Foi. E eu tive o Miguel, e ali, no primeiro momento, eu só pensava, eu preciso me dedicar ao meu filho. Eu preciso dar o meu melhor para ele. E assim eu fiz. Eu quis acompanhar o primeiro ano de vida dele e acompanhei tudo muito de perto. E eu sempre fui uma mãe muito apegada, muito protetora, cuidadora. Então, assim, eu fiquei com ele durante um tempo, né? E eu falei, gente, eu preciso agora de voltar a estudar. Eu sou muito jovem, eu preciso voltar a estudar, eu preciso, né, ter uma profissão, eu preciso ser alguém. Porque eu falo, Carol, que eu acho que todo mundo passa por isso em um dado momento. Existe
existe um confronto ali entre você e o seu eu mesmo, né? O que eu fiz até hoje, o que eu posso fazer, o que eu vou fazer. E aí, eu já vivi uma realidade, né? Que eu tinha uma estabilidade emocional para poder fazer essa escolha, né? E o Miguel, ele tinha 4 anos, ele ia fazer 4 anos, e aí eu voltei a estudar, né? E aí eu fiz nutrição. Eu sou formada em nutrição, eu sou pós-graduada em nutrição clínica, funcional e fitoterápica. E aí eu fui estudar, né? E assim, como tudo que eu me proponho a fazer, eu mergulho de cabeça. Então, assim, eu levo muito a sério tudo que eu vou fazer. E fui para a faculdade, fui estudar, e foi lindo, foi um processo lindo, e eu me formei, estudei, logo depois eu fiz a minha pós-graduação. Então, assim, isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Eu precisava disso. Para você, né? Para Clarice. Eu precisava disso. Só, Carol, que isso para mim, tudo isso para mim foi muito importante. É muito importante. Porém, para mim, o ministério mais importante é a minha casa, é a minha família, é os meus filhos, né? Porque eu me formei e trabalhei um tempo na área, né? Mas numa conversa, né, com o meu marido, e a nossa prioridade sempre foi o cuidado da casa, o cuidado com os filhos, né? É aquela base. Sim. Forte, né? Porque não adianta, Carol, eu falo que não adianta eu ir lá fora. E isso vale para mim, vale para ele. Ir lá fora, ganhar um mundo, mas aqui dentro está um caos. Não está legal, né? Então, assim, a gente nunca gostou de terceirizar o que é nosso trabalho, né? Ainda que uma rede de apoio, né, faz toda a diferença, né? Claro. Eu tenho uma rede de apoio que eu, assim, agradeço todos os dias a Deus pela rede de apoio que eu tenho. Né? Hoje, mais do que na época do Miguel. Então, assim, estudei, trabalhei e não me dou o luxo também de ficar desatualizada, não. Na profissão. Mas, em uma conversa, nós decidimos juntos que o melhor para a nossa família, né, naquele momento, era que eu ficasse em casa e pudesse assistir de perto o crescimento dos nossos filhos. E como é que foi? Porque não deixa de ser um recomeço, né? Porque na minha vida, essa decisão não foi minha. Deus tomou essa decisão por mim, sabe? No meu caso, o Senhor tirou tudo e eu não tive escolha no sentido de, vou voltar para casa. Eu precisei voltar para casa porque logo depois do meu divórcio não tinha quem cuidasse das meninas, então eu precisei voltar. No seu caso, não. E isso, para mim, no meu modo de ver as coisas, é uma sabedoria gigantesca. Você escolher a sua família. Porque você falou aí, para você e para o seu marido era importante não terceirizar as coisas. Para mim, era importante terceirizar tudo. Entendeu? Se eu pudesse deixar com a babá, com a escola, porque eu fui criada assim e era isso que eu via no meu dia a dia. Para mim era isso que era normal. Eu achava que ser mãe era isso, entendeu? Eu vou sair para trabalhar, eu vou trazer dinheiro, eu vou poder comprar, eu vou poder fazer e acontecer. Mas eu não entendia, e aí eu tinha aquela questão das missões que eu gostava de fazer, que eu fazia e tal. Eu não entendia justamente isso que você falou, de que se eu perdesse as minhas filhas, não ia adiantar eu ganhar o mundo inteiro. Então, no meu caso, não foi uma escolha, sabe? E graças a Deus que o Senhor escolheu por mim, porque no seu caso foi uma escolha. E como é que foi essa escolha? Porque por mais que vocês tivessem chegado a esse acordo, por mais que vocês conversaram e tomaram essa decisão, eu imagino que fique ainda uma questãozinha interna, né? Como é que é isso? Então, Carol, não foi uma decisão fácil. Pensa, fresquinha, acabei de formar da faculdade, me especializei, né? Miguel já estava grandinho, então eu tinha tudo para voar. Né? E todo o apoio do meu marido também. Então, assim, se eu quisesse, naquele momento,
abrir o meu próprio negócio, abrir minha própria clínica, eu tinha o apoio dele. E ele me incentivava muito. Ele me incentiva muito. Mas também, se eu decidisse ficar em casa, cuidar das crianças, assistir de perto e poder proporcionar a ele essa segurança para lá fora, ele ir e voar, ele também me apoiaria. Né? E eu falo que não foi uma decisão tão fácil. Por quê? Porque a gente tem aquela realização profissional que muitas das vezes pulsa no coração da gente também, né? A gente quer, é normal, né? Mas, assim, Deus me deu uma sabedoria grande, eu falo, porque, assim, não justificava escolher ir para fora, sendo que a minha casa precisa de mim. Eu sei da importância de uma mulher no lar. Né? Nós temos importância, nós temos voz. E isso é muito legal, por quê? Porque muitas das vezes entra aquele conflito, né? Ah, mas a mulher que fica em casa não é valorizada, a mulher que faz esse papel de cuidar do lar, ela não tem voz. Não. Isso não existe quando há concordância, quando você senta, quando você conversa, quando você dialoga. Porque eu, particularmente, eu consigo fazer tudo isso em casa e eu tenho voz ativa. Eu tenho autoridade com os meus filhos. E isso, para mim, é inquestionável. Isso, para mim, é inegociável. Eu preciso ter essa voz ativa. Os meus filhos me respeitam. Mas essa cobrança, de certa forma, tem a cobrança interna e tem a cobrança externa também. Você nunca ouviu isso? Ah, mas você é só dona de casa? Ah, mas você... com o que você trabalha? Ou... Porque quando eu voltei, e aí eu acho que é um problema meu, eu tinha esse preconceito com relação a mim. Porque, por exemplo, às vezes eu ia preencher eu trabalhava em casa, eu continuei tendo as empresas, eu continuava trabalhando, mas era em casa. Então, e quando você está em casa, as pessoas acham que você não trabalha, né? Que você não faz nada, que você pode qualquer coisa, qualquer hora. Então, eu me cobrava, mas muito mais porque eu tinha que dar, na minha cabeça, eu tinha que dar satisfação para os outros. Então, eu mesma me cobrava. Mas como é que era isso para você? Então, Carol, isso nunca foi um problema para mim. Porque, na verdade, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu faço, né? Então, assim, isso para mim nunca foi um problema. Às vezes as pessoas falam assim, o que você faz? Você mexe com o quê e tal? Olha, eu sou nutricionista, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou um monte de coisa. Então, quando bate aquela coisa assim, nossa, o que eu tô fazendo? Uau, eu faço muita coisa. Quando chegar à noite eu falo, eu fiz isso, resolvi isso hoje. Uau! Assim, é algo surpreendente, porque muitas das vezes, Carol, nós não valorizamos aquilo que às vezes não é visto. É verdade. Mas é base. Eu falo que o ordinário é aquilo que nós fazemos todos os dias. Eu cuido dos meus filhos, eu oro pelos meus filhos, eu levo meus filhos na escola, eu busco, eu levo no médico quando precisa, eu tô ali, mas o meu marido também, ele é muito presente, muito presente. Mas eu falo que o ordinário é aquilo que nós fazemos com excelência todos os dias, é que vai gerar o extraordinário. Meu Deus! Quantas das vezes nós esperamos, nossa, eu preciso de um sinal, eu preciso que algo de outro mundo aconteça, mas você não faz o ordinário bem feito? Você não cuida da sua casa, você não intercede pelos seus filhos, você não cuida do seu lar, né? Para o seu marido chegar em casa e ter um lar, né? Ter um ambiente de descanso, porque muitas das vezes lá fora nós sabemos que são muitas as lutas. Né? Então, assim, nós como mulheres, nós temos que proporcionar um ambiente especial para os nossos filhos, para o nosso marido. É claro que se eu tivesse hoje na condição de sair, de ter que ir trabalhar, ter que fazer alguma coisa fora, eu iria, com toda certeza, né? Porém, porque tem mulheres que precisam fazer isso, né, Carol? Sim. E todo o nosso respeito, não dá para generalizar, não dá. Só que o que eu não posso é negligenciar o meu papel
em casa por trabalhar fora, por estar fazendo algo lá fora. E dá fora. para conciliar, mesmo quem tem que trabalhar fora? Você acredita que dá para ter esse papel? Eu acho que dá para ter esse papel, Carol, quando você tem convicção de que você não pode falhar como mãe, como esposa. Porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é o nosso lar, né? Então, é ali, todos os dias, que nós vamos mostrar quem realmente nós somos, né? Então, tem pessoas que não têm opções, tem que ir, tem que trabalhar, tem que correr atrás mesmo, né? Tem muitas mulheres que fazem o papel da mãe, do pai, né? E não é nada fácil. E mesmo assim é uma ótima mãe, né? Consegue assistir os filhos, né? De alguma forma assiste os filhos, a casa. Mas tem, né? Casais que podem sentar. Eu vi esses dias um Reels, né? E a pessoa falava que estabelecer metas é necessário. Às vezes você vai sentar ali com seu marido e vai falar assim, olha, nesse momento nós precisamos. Estabelece metas. Durante esse tempo nós vamos sair, nós vamos trabalhar, nós vamos correr atrás, nós vamos adquirir as coisas, nós vamos resolver e fazer isso. Mas daqui para frente eu volto e faço o meu papel e você faz o seu. Porque eu falo por mim, eu vivo, devido às minhas escolhas, fora do meu papel. Eu sou o homem da minha casa, né? Digamos assim. E é muito pesado. Coisas simples, sabe? Coisas bobinhas. Quantas vezes eu já chorei porque queimou uma lâmpada? Sabe? Queima uma lâmpada e eu falo, meu Deus, eu que tenho que trocar. Sabe? E aí me dá vontade de chorar, de pensar na lâmpada. Mas por quê? Porque é pesado às vezes. Uma mulher pode fazer tudo que um homem faz? Uma boa parte, sim. O que não é ali da biologia, sim, pode. Mas é o nosso papel? Será que é? Será que é isso mesmo o plano? Sabe? Porque eu sinto como pesado. Eu sinto o peso. Não que eu não possa fazer, eu faço, até porque não tem quem faça. Então eu vou lá e troco a lâmpada. Sim. Mas é pesado. Sim. Sabe? Sim. E você pôde escolher isso. Agora, quais os maiores frutos que você vê hoje dentro da sua casa que vieram dessa sua escolha? Então, Carol, eu só não posso deixar de falar aqui que eu fiz essa escolha, né? Não me arrependo de ter feito essa escolha. E logo depois, né? Logo depois não, eu esperei 9 anos, né? E aí veio uma outra bênção, um outro presente do céu, que é a minha Bela, né? Minha Bela vai fazer 3 aninhos, então eu tenho um casal, eu tenho o Miguel de 12, a Bela de 3. Então, assim, eu me vi totalmente enraizada ali. Não, o meu papel, a minha função é cuidar disso, é cuidar dos meus frutos. Então, eu não posso negligenciar isso. E aí, eu faço isso, né? E continuo correndo atrás das coisas, continuo estudando, eu não paro de estudar, né? A gente tem acesso aí hoje, então eu estou sempre me atualizando, e tem congressos, né, que eu participo todo ano, então eu não me dou também o desleixo de me desatualizar. Não, eu estou atualizada, e se daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano eu quiser voltar, eu vou ter que fazer alguns ajustes, mas eu estou dentro do mercado, eu não estou desatualizada. E o que é mais legal, Carol, é que eu consigo aplicar a minha profissão, né, dentro da minha casa, com os meus filhos, com o meu marido, e eu consigo ajudar pessoas. Constantemente eu estou ajudando pessoas com o meu conhecimento, seja da minha família, seja da minha rede de amizades, né? E eu acho que isso é muito legal, isso é muito positivo. Com certeza. Porque por mais que eu não estou ali inserida 100% no mercado de trabalho, mas eu também não estou 100% fora dele. Exatamente. E esse relacionamento com seus filhos, com seu marido, o que você vê que a sua decisão, que a sua escolha por estar lá com eles, o que mudou? O que é mais positivo? Mudou o seu relacionamento com o Rômulo, o seu relacionamento com seus filhos? Você percebeu essa mudança? Percebi, Carol. Eu acho que a minha presença dentro do meu lar, ela faz toda a diferença. Na vida dos meus filhos e na vida do meu marido também.
Por quê? Rômulo é um pai muito presente, um marido maravilhoso, ele dá toda a assistência para os meninos, ele é muito presente na vida dos meninos, mas o fato de eu estar ali, eu consigo dar para ele uma segurança maior, para ele lá fora voar, né? Então, assim, o trabalho dele exige muito dele, às vezes ele precisa viajar, né? Nem sempre ele está presente fisicamente. Então, eu acho que eu fazendo esse papel, né, ter feito essa escolha, eu consigo dar para ele essa segurança. E o mais legal é que ele reconhece isso, né? Porque é uma parceria, né? Então, assim, o que ele faz pela nossa família lá fora tem muito valor para mim, para nós. E o que eu faço ali todos os dias tem muito valor para ele. Isso é então, incrível. É uma parceria, sabe? Eu falo que quando os dois juntos estão na mesma conexão, né, e olham para a mesma direção, eu acho que o céu se abre e Deus fala, não, é isso que eu quero. Nossa, né? Eu nunca tinha ouvido dessa forma, sabe? Mas não existe aquela coisa, eu sou superior porque eu estou no mercado de trabalho, eu estou trabalhando fora, eu ponho dinheiro dentro de casa, e você é inferior porque você está só dentro de casa, como se fosse pouco, né? No caso de vocês, não, Não existe isso. No nosso caso, não existe isso. Nós temos a autonomia de forma igual. Não tem isso dentro da nossa casa. Isso foi construído porque, com certeza, não veio daquela primeira conversa só. Aquela conversa inicial, vou ficar em casa, tá? E aí já fizeram os combinados e pronto. Não, você foi construindo isso? Sim, isso foi construído, né, Carol? Eu falo que ao longo do tempo isso foi construído, né? E a gente se conhece também. O tempo, né? São 17 anos juntos, né? Então, assim, eu sei o marido que eu tenho, eu sei os valores que ele tem e ele sabe também. Então, isso nunca foi um problema. Eu sei das necessidades dele, ele sabe das minhas necessidades como mulher, né? Então, isso nunca foi um problema entre a gente. E, assim, nós sempre fomos muito bem resolvidos. Legal, muito bem resolvido nessa questão. Legal isso. E aos olhos dos meninos? A Bela não, porque a Bela ainda é muito pequenininha. Mas aos olhos do seu filho, como é que é essa sua presença diária? E o Miguel, eu falo que ele observa tudo, né? E, assim, eu acho que isso enche o coração dele de alegria. Porque ele sabe, poxa, meu pai trabalha muito. Minha mãe poderia estar trabalhando fora, mas ela escolhe estar em casa, né? Então, assim, eu consigo acompanhar tudo deles muito de perto, né? E ele reconhece isso. Ele reconhece e assim, Bela ainda é pequenininha, né? Uhum. Mas o Miguel, ele observa muito. Então, né? Às vezes ele me vê ali, outro dia ele me viu no momento ali, né, meu com Deus, no momento de intercessão, de oração, e ele lá no quarto dele, lá em cima, ele desce depois e fala, mamãe, nós podemos orar? Olha. Juntos? Eu falei, podemos, filha, podemos orar. Então, olha para você ver, Carol, era o tempo que eu estava dentro da minha casa. Eu estava ali numa atividade diária na cozinha e falei, Deus, é agora, eu preciso de falar com o Senhor agora, nesse momento que eu estou fazendo aqui. E assim eu fiz. E eu nem percebi que o meu filho estava me observando. Então isso para mim é muito valioso, porque ele vai crescer com essa referência, né? Com aquilo que é positivo, né? Com aquilo que edifica. Né? E isso para mim não tem preço, Carol. Quando eu penso assim, nossa, eu poderia estar fazendo outras coisas, tudo, mas eu penso, não, eu estou cuidando do meu tesouro, do bem mais precioso que Deus me confiou, que foi o meu marido e os meus filhos. E eu não posso negligenciar, não posso. É verdade. E a gente vive numa sociedade hoje onde a carência pela paternidade, e aí quando eu falo paternidade é pai e mãe, é muito grande. Ainda que os adolescentes, os jovens, as crianças tenham os pais, ainda existe essa carência de paternidade. E isso deixa marcas profundas.
Parece bobeira algo que aconteceu lá na infância, deixar marcas profundas até a fase adulta, mas é o que acontece, né? E no caso da sua família, no caso dos seus filhos, a sua opção faz com que eles entendam e com que eles vejam que, tipo, a minha mãe me escolhe todos os dias. A minha mãe podia estar fazendo qualquer outra coisa, a minha mãe poderia estar se dedicando a algo, mas ela me escolhe todos os dias. Isso na sociedade de hoje, isso não é incrível. É incrível e é um pouco raro, né, Carol, Sim. nos dias de hoje. E assim, e o que é legal é que eu consigo fazer isso, né, igual hoje, né? Diferente de alguns anos atrás, hoje eu tenho uma rede de apoio maior, então eu consigo cuidar de mim também. Né? Eu consigo fazer minha atividade física, eu consigo fazer o meu pilates e consigo cuidar da minha casa, consigo cuidar dos meus filhos, consigo fazer tudo isso. Então, assim, tem dia que é aquela correria louca, tem dia que eu falo assim, meu Deus, o dia hoje tinha que ter 72 horas para conseguir fazer tudo. Mas tá ótimo, sabe? Não tem aquela cobrança? Não. Nossa, como eu tô eu estou por conta de ser mãe e de ser dona de casa, eu tenho que fazer tudo certinho todos os dias. Não tem essa cobrança, até mesmo porque eu falo que quem tem criança pequena, um dia é sempre diferente do outro, né? Às vezes eita atrás de vixe ali e a gente vai dando jeito. Mas assim, não tem essa cobrança, né? Mas cuidar dos meus filhos, né? A vida escolar deles, a saúde emocional deles, para mim é prioridade. Então isso todo dia é inegociável. Mas entre um dia e outro, uma atividade e outra, surgem outras coisas para poder fazer e a gente coloca ali no meio e resolve tudo. Tem dia que é mais corrido, tem dia que é mais tranquilo, mas no final das contas dá tudo certo. Alguma vez você já se arrependeu dessa decisão? Não, eu nunca me arrependi dessa decisão. Já teve momentos que eu conversei comigo mesma. Porque não é uma decisão fácil, Claro. Carol. Mas já teve momentos que eu conversei comigo mesmo. Mas o Senhor sempre trouxe paz ao meu coração quando se trata da minha família. Sabe, Carol? Eu falo que Deus, ele trabalha, né, ao longo do tempo, ele trabalha. E assim, eu não nasci pronta, né? Eu falo que hoje, a experiência que eu tenho, as coisas que eu faço hoje, eu não pisquei e cheguei nesse ponto. Foi um processo, foi uma construção, né? Então, assim, eu amadureci muito também. E eu falo que depois que eu me converti, o Senhor veio trabalhando isso também no meu coração. E eu fui aperfeiçoando. Né? Porque não é de um dia para o outro que você fala assim, nossa, está tudo redondinho, tudo fluindo. Não, as coisas vão acontecendo, né? E à medida que as coisas foram acontecendo, as demandas foram chegando, né? Eu fui adaptando. Mas nunca me arrependi. Nunca me arrependi de ter feito essa escolha. Porque não é uma escolha por ficar em casa, é uma escolha pela família. Né? Pela família. Você escolheu a sua família. Escolhi a minha família. Isso é incrível. E hoje, Clarice, se você pudesse agora deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, para as mulheres que vão ter acesso depois a esse podcast, se você pudesse falar para elas alguma coisa, não sobre ficar em casa, mas sobre escolher a família, independente delas terem essa disponibilidade de ficar em casa ou precisarem sair para o mercado de trabalho, mas ainda assim escolherem a família. Sabe? O que você diria para elas? Então, Carol, eu diria para elas, não tenham medo. Não tenham receio de escolher a sua família, de escolher os seus filhos, de escolher o seu lar. Porque eu falo por experiência própria. Quando eu fiz essa escolha, quando eu me preocupei com esse ordinário que acontece todos os dias dentro da minha casa, o extraordinário aconteceu. Então, o Senhor, ele se alegra quando nós nos posicionamos diante daquilo que ele propôs para nós. Para mim, como mulher, para o Rômulo, como marido, né? Então, assim, quando a gente entende o nosso papel na sociedade, na nossa casa, na vida dos nossos filhos,
Não tem como dar errado, Carol. Não tem como dar errado. Você faz, você escolhe e você tem paz com aquilo, porque hoje eu tenho paz. Eu tenho paz com a minha escolha. Eu tenho paz com a minha escolha e assim, eu vejo o tanto de coisa que eu consigo fazer num dia, eu falo, nu, né? E a gente é que sabe, porque muitas das vezes as pessoas não vão saber o que você está fazendo ali todos os dias, né? Mas eu sei que eu estou dando o melhor. E é para os meus filhos, e é para minha casa, e é para minha família. E não estou deixando de cuidar de mim, de cuidar, né, da minha saúde, do meu corpo físico, né, do meu coração, da minha mente, né? Então, assim, isso é extraordinário. Para mim, isso é extraordinário, ainda mais nos dias de hoje. Verdade. Nos dias de hoje que a gente vê, né, uma certa luta, um certo embate, uma certa competição aí entre, né, eu também posso fazer a mesma coisa, e enfim, nós não podemos perder a nossa essência feminina. Clarice, te agradeço muito. Como eu falei no início, eu aprendo muito com você, de verdade, sabe? Me mostra que, assim, apesar de eu não ter feito essa escolha, aceitar essa escolha valeu a pena, sabe? Viver essa escolha valeu a pena. E eu te agradeço muito por ter se disponibilizado a vir contar a sua história, a vir compartilhar com essas mulheres o que o Senhor fez na sua vida e o que Ele está fazendo através da sua vida. Eu te agradeço muito. Carol, eu que te agradeço pelo carinho, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, né, falando do meu bem mais precioso, né, e eu espero que essa mensagem chegue ao coração de alguém, né? Se uma pessoa for tocada, né, com esse testemunho, eu já fico feliz, né, porque eu acredito que é o que Deus nos propôs a fazer. E nada mais é do que falar, né, do amor dele, falar das coisas que o Senhor, né, ele nos proporciona, porque verdadeiramente o Senhor fez na minha vida e faz todos os dias, e eu preciso reconhecer isso. E eu sou grata a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, e eu sei que Ele vai fazer muito mais. E eu que te agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui. Sucesso para você. Você é uma mulher maravilhosa, inspira muita gente, me inspira. E verdadeiramente, assim, muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho, pela consideração. E é isso. Eu que te agradeço. E agradeço a você que esteve aqui com a gente até agora também. Obrigada, porque esse programa é feito para você, esse podcast é feito para você. Eu agradeço também às pessoas que sonham junto com a gente, a Proativa, a Decom, o Júnior Mourão. E agradeço mais uma vez a você, porque eu sei que o testemunho da Clarice pode ter mexido alguma coisa aí dentro e eu espero que ele possa te impactar. Te agradeço pela presença e te aguardo no próximo episódio do podcast Recomeçar.